Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Jofre Neto, sou médico gastroenterologista, atendo na cidade de Goiânia, Goiás. O foco do nosso trabalho é o tratamento minimamente invasivo do sobrepeso e obesidade, área que chamamos de endoscopia bariátrica. Bom dia, pessoal. Nós estamos retomando as atividades no nosso canal e hoje eu resolvi fazer um vídeo que é um vídeo não tanto técnico, mas um vídeo que vai desconstruir alguns mitos, que existem uma série de perguntas frequentes, algumas coisas que acabam caindo na crença popular, que a gente escuta muito no consultório. Eu gostaria de esclarecer essas dúvidas aqui, na maioria das vezes são as dúvidas de muitas pessoas, que é relativo ao balão intragástrico. O balão intragástrico, existe muito desconhecimento a respeito dele, tanto pelas pessoas em geral, quanto inclusive vários médicos de algumas especialidades, que questionam a eficácia, a segurança, uma série de coisas sobre o balão intragástrico. E a gente sabe que é um método que já está muito bem sedimentado, que já está há mais de 20 anos no mercado, utilizado no mundo todo. Recentemente, um balão ajustável, ele conseguiu a aprovação dele no FDA, que é o órgão norte-americano que regula as coisas dentro da saúde. Então, assim, hoje a literatura é muito vasta e robusta sobre o balão intragástrico. Então, qualquer coisa que questione nível de evidência científica passa-se de mera especulação, tá? Então, assim, tudo que a gente vai falar são dados que são embasados realmente em literatura científica. Primeira coisa que é uma dúvida muito comum sobre o balão intragástrico, que aparece em nosso consultório, é a respeito de rejeição. Os pacientes perguntam: doutor, meu organismo pode rejeitar o balão? Eu conheço alguém que colocou, não conseguiu, teve que retirar antes da hora. E aí nós vamos explicar como que funciona isso. O balão, ele funciona como um corpo estranho, algo que tem peso, tem volume, e ele vai ser introduzido no estômago de maneira súbita. Então o paciente vem, não tinha nada no estômago, e ele vai sair com algo que está pesando ali, em torno de entre 400 e 700 ml, que vai corresponder entre 400 e 700 gramas. Isso causa um impacto, tá? Esse impacto, ele gera uma sensação de desconforto. Essa sensação ela é manifestada através de alguns sintomas desagradáveis. Os principais sintomas que ocorrem nessa pós-colocação são náuseas, vômitos, que às vezes são numerosos, sensação de cólica, de dor, de peso no estômago. Entretanto, nós manejamos isso através de medicações, de tal forma que, apesar de desconfortável, 97% dos pacientes passam pelo período de adaptação sem nenhum tipo de problema, toleram bem esse período e seguem o tratamento de maneira normal. Quando se fala em rejeição, provavelmente a quem se referiu se trata do 3% que não toleram o período de adaptação. Como que nós manejamos isso? Atualmente, existem alguns preditores que durante a consulta a gente identifica, talvez se o paciente vai ter um período de adaptação mais difícil. Por exemplo, paciente que já fez cirurgia de abdominoplastia, paciente que tem baixa estatura, paciente que tem histórico de ter colocado outro balão ou de ter tido intolerância. A gente trabalha nesses casos com o balão ajustável. O balão ajustável, ele permite que nós modifiquemos seu volume durante o tratamento, à medida que assim o demandar. Então, por exemplo, se o paciente tem esse histórico de intolerância, eu posso começar com um volume menor. Eu não preciso começar com um volume que vai ter que ficar até o final do tratamento. Eu começo, espero o organismo adaptar e assim eu vou manejando. E depois eu encho novamente.
ou se o paciente colocou determinado volume, mesmo assim o paciente apresentou um período de adaptação muito intenso, muito exacerbado. Eu posso diminuir o volume, esperar que se adapte e depois aumentar. Então, na verdade, esse negócio de rejeição não existe. O que existe são um grupo que tolera bem o período de adaptação, que é em torno de 97%, e um grupo que tem um período de adaptação mais difícil e que talvez nós possamos manejar isso através do balão ajustável. Segundo mito com relação ao balão, o balão vai dilatar o meu estômago. Quando eu tirar o balão, meu estômago vai estar maior. Isso é um mito. Na verdade, o que ocorre? Ocorre sim um espessamento da parede do estômago com a presença do balão. Às vezes a parede sim ela pode ficar espessada, que é uma própria resistência do órgão à presença do balão. Porém, o nosso estômago, tudo que vocês veem enrugado aqui são as pregas. Essas pregas são que permitem com que o estômago distenda e diminua o volume de acordo com o que é colocado dentro dele. Tá? Então, o estômago já possui essa capacidade. Assim como um balão de festa, ele tem um determinado tamanho. Independente de quanto de volume que você coloque de ar nesse balão, ele não vai se tornar maior ou maior depois que se esvazia. Assim é com o balão. O estômago ele distende de acordo com o que eu coloco o volume e ele diminui de acordo com o que eu retiro. Então isso é um outro mito. Terceiro mito, doutor, o balão pode estourar dentro de mim? Bom, realmente é algo pouco frequente, é algo que raramente acontece, mas pode sim, ele pode ocorrer. Como que nós manejamos isso? O que a gente faz para lidar com essa complicação? O balão, nós preenchemos ele com um líquido, com soro fisiológico, que é marcado com um corante, que é o azul de metileno. Esse corante, ele vai fazer que, se houver qualquer tipo de vazamento, ou a urina ou as fezes vão alterar sua coloração. Depois que o paciente percebe que a urina está esverdeada, está azulada, ele comunica ao médico e o médico tem um tempo hábil de até 48, 72 horas para realizar um exame de endoscopia e substituir esse balão. Tá? Então, o balão, a empresa fabricante do balão fornece garantia caso haja qualquer tipo de vazamento, ruptura. É algo pouco frequente, mas eu costumo falar para os pacientes que é como se fosse uma montadora de carro. Uma montadora de carro, um carro aí que tem toda a tecnologia, que tem todo um processo de qualidade. Às vezes acontece de ter um recall, ou seja, houve algum probleminha na fabricação ali. Então, isso pode ocorrer com balão intragástrico, não está totalmente isento de acontecer. Mas assim que a gente identifica o vazamento, nós substituímos. É algo pouquíssimo frequente. Mas quando o paciente é bem orientado, é algo muito fácil de manejar. Terceiro mito, balão não funciona. Eu tenho um amigo, um conhecido que colocou, perdeu peso e depois que retirou, engordou novamente. Bom, isso infelizmente não é culpa do balão. Em primeiro lugar, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, incurável, que o máximo que se consegue com ela é controle. Então, o paciente que busca um tratamento, seja ele endoscópico, cirúrgico ou clínico, num primeiro momento, o foco do tratamento é a perda de peso. Então, o paciente que procura, ele está com excesso de peso, ou sobrepeso ou obesidade, ele precisa eliminar esse excesso de peso. Então, se a escolha for através do balão intragástrico, na imensa maioria das vezes, quando aliado a um tratamento clínico, acompanhamento nutricional, ele vai sim promover a perda de peso. Então ele foi eficaz para o que ele estava destinado, que é a perda. Quando o balão foi retirado, o erro de muitos pacientes é achar que o tratamento da obesidade acabou ali. Na verdade, o que aconteceu? Você eliminou a primeira etapa, que foi a perda. E ali continua uma etapa do tratamento, que é o tratamento de manutenção.
Se o paciente abandonar o tratamento de manutenção, ou seja, ele retirou o balão, mas ao mesmo tempo que ele retirou o balão, ele abandonou os hábitos saudáveis, ele não pratica exercício físico, ele volta a uma dieta desregrada, isso vai fazê-lo voltar a ganhar peso. E não porque o balão foi retirado, mas sim porque ele não manteve o tratamento de manutenção. Isso ocorre com qualquer método utilizado para perda de peso. Exemplo, paciente que fez um tratamento clínico, dieta, exercício, conseguiu uma perda de peso. A partir do momento que ele deixa de fazer a manutenção, ele volta a ganhar peso. Inclusive com a cirurgia bariátrica, que é um método mais definitivo, mais invasivo. Hoje o índice de reganho está em torno de 30%. Pacientes que operaram o estômago não fazem o acompanhamento após sua perda de peso e assim vão voltar a ganhar peso. Então, esses são alguns mitos com relação ao balão, são os principais que a gente escuta no consultório e que eu gostaria de esclarecer para vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal e conhecer nossas outras redes sociais. Estamos no Facebook com a fanpage Dr. Jofre Rezende Neto e no Instagram como Dr. Jofre Gastro. Muito obrigado e até a próxima.